Então, estamos no tópico 3, treinamento radical. Ah, e esse tópico, né, começa ali a abordagem dele lá em Lucas 6, 12 a 16, do qual o Senhor Jesus ele escolhe os seus apóstolos, os seus 12, os 12 apóstolos, como a gente conhece, né? E, e por que 12, né? Essa foi uma pergunta que a gente até pensou, por que 12 apóstolos, né? E a resposta é que o discipulado ele só pode ter um prosseguimento efetivo em grupos pequenos. Então, a ideia do discipulado é uma ideia de proximidade, né, de estar perto, de conviver, de estar próximo. Tá? Imagine, talvez, uma família, né? O discipulado seria isso, uma espécie de uma família, onde você tem ali um pequeno grupo, talvez ali de 5, 6, 7, 8 no máximo, não sei, até 10, não sei, morando numa mesma casa, no mesmo local, ou andando juntos e aprendendo, estando juntos ali e aprendendo na prática juntos a como viver essa vida no lar. E o discipulado é exatamente isso, por isso que Cristo ele escolhe 12. Até a gente mencionou, né? Mas Cristo não podia escolher 120, né? 1.200. Ele não poderia escolher 12.000? Poderia. Ele poderia, mas ele começou com 12. E esses 12, olha o que se transformou, né? Obviamente não eram só os 12 que criam no Senhor, tinha muito mais gente ali no tempo dos 12 apóstolos, que também eram discípulos e salvos em Cristo e servos do Senhor, mas foi a partir de 12 cabeças, que a igreja se multiplicou e hoje tem milhares e milhares de pessoas, e por isso que não tem só uma igreja local, né? Ah, por isso que você precisa de várias igrejas locais, porque essas igrejas locais elas tratam, elas são uma espécie de um grupo de discipulado, onde todos andam juntos, caminhando ali no caminho do Senhor, aprendendo a verdade do Senhor. Então, por isso que não existe uma igreja, né? Tem uma igreja no Rio de Janeiro e cada culto é 100.000 pessoas, né? É impossível você ter um discipulado assim. É impossível você é, a- ensinar 100.000 pessoas e saber ou estar perto delas para poder ver se elas aprenderam aquilo ou não. Então, por isso que a gente compreende que a escolha de 12 de um grupo pequeno era um grupo em que se podia ter esse trabalho de ensino muito melhor na prática, né? E eles tinham menos de 30 anos, a gente falou, estavam na flor da idade, na sua juventude, então tinham toda a energia, toda a capacidade mental para poder aprender muito, e não eram altamente qualificados. O Senhor Jesus ele não escolhe pessoas que eram é, é, ricas, que eram bem estudiosas, né? Ele não escolhe os senhores, os idosos, os anciãos dentre o povo de Israel, que já eram mestres, né? Sendo ele mestre, né? Ele não escolhe mestres, mas ele escolhe pessoas que não eram qualificados e eram pessoas simples. A gente falou 5 pescadores: Paulo, André, Tiago, João e Filipe. Ele escolhe um coletor de impostos, né? Que era Mateus, que trabalhava junto ali ao Estado, né? Ao rei e ao Império Romano. Ele escolhe um membro de uma seita judaica, né? Simão o Zelote. Ah, e nós temos mais 5 apóstolos aqui que não temos informação do que eles faziam, como Tomé, Bartolomeu, Tadeu, Tiago e Judas. Então a gente não tem informações definidas sobre eles, mas não eram também pessoas altamente qualificadas, senão, obviamente, a Bíblia as descreveria e informaria e diria quem eram de fato, né? E continuando, depois que Cristo ele escolhe os seus 12, ele passa a noite orando, escolhe aqueles 12 apóstolos para poder servirem a ele mais ali próximos juntos e aprender próximos dele. Ele desce do monte com esses apóstolos e aqui a gente percebe uma espécie aqui de 3 categorias de discípulos que andavam com Cristo. A gente mencionou isso, né? Discípulos que estavam numa parte plana, então, quando o verso 17, a gente focando lá no verso 17 de Lucas 6,
você vai perceber que ah, quando Cristo ele sobe para o monte para orar, havia pessoas que estavam numa parte plana, que era embaixo do monte, né? E obviamente não subiram com Cristo para poder orar, mas eles estavam lá. Depois tinham aqueles discípulos que subiram o monte com Cristo, que estavam no monte junto com ele ali, que foram orar ou estavam próximos ali dele. E desses discípulos que subiram ao monte com Cristo para a oração, ele escolheu 12, que eram exatamente os apóstolos, os mais achegados dentre aqueles que subiram o monte. No versículo 13 fala sobre isso, para andarem junto com ele, né? E os apóstolos ali como uma liderança, até mesmo dentro dos próprios discípulos, né? Como a gente vai ver mais tarde no livro de Atos e depois nas cartas, até mesmo de Paulo, e Pedro. Então, a gente nota isso também. E a partir de Lucas 6, 20 a 26, o Senhor ele vai fazer um sermão de preparação para os seus apóstolos. Então, ele chama os seus apóstolos, ele depois ele desce e se encontra com aquela multidão e ele vai fazer um sermão ali para aquela multidão onde estavam também os seus apóstolos e ele começa a descrever é, como deveria ser o andar do seu discípulo. Como deveria ser as qualificações ou as qualidades do seu discípulo, né? E aqui, claro, a gente deu uma instrução aqui sobre a diferença de Mateus 5 e 7, que é o Sermão do Monte, e de Lucas 6. Na minha visão, eu sei que talvez na visão de outros pastores ou teólogos, eles entendem que Mateus 5 e 7, que é o Sermão do Monte, e Lucas 6 são ao mesmo episódio, mas na minha visão, e também é uma visão de outros teólogos e pastores também, são diferentes, né? E eu até expliquei, falei que Mateus 5:1, o Senhor ele sobe ao monte para falar à multidão, e enquanto Lucas 6:17, ele desce do monte para poder pregar. Então, há essa diferença nítida ali quando você lê Mateus 5:1, que é o Sermão do Monte, e Lucas 6, que é o texto que nós estamos observando. E as bem-aventuranças de Lucas 6 são diferentes daquelas de Mateus 5. Então a gente nota também, por mais que sejam textos parecidos, falam de fome, né, falam de choro, falam de outros aspectos ali quando fala das bem-aventuranças e outras passagens também, outros trechos que são bem semelhantes, mas mesmo assim as bem-aventuranças elas têm uma certa diferença, né? Apesar das semelhanças, elas são diferentes. E em Lucas 6 há a inclusão de ais, o que não existe em Mateus 5. Então há esses ais em Lucas 6. E esse é o ponto também, porque Mateus 5, 7, você tem um sermão, se é o mesmo sermão, Mateus 5, 7 é um grande sermão. Então, se é um grande sermão, era preciso ou necessário que esses ais estivessem ali dentro também, porque Mateus ele está sendo mais detalhista, vamos dizer assim, no seu sermão do que Lucas. Então, como é que Mateus escreve tudo e esquece dos ais? Né? Não tem sentido. Então, esse é um argumento também que pode ser usado para poder dizer que há uma diferença entre Lucas 6 e Mateus 5, né? Com a questão dos ais que são incluídos ali. E a extensão do conteúdo do sermão de Mateus 5, 7, ela é superior a Lucas 6. Então, Lucas 6 você tem um breve sermão, enquanto Mateus 5, 7 você tem um longo sermão, né? E se você dá para ver que é uma diferença grande até de assuntos que também são colocados ali. E até a gente falou ali das semelhanças também, apesar de que a gente pode ver diferenças, mas também tem semelhanças, como as orientações é, é, de amor ao próximo, o juízo temerário, os dois fundamentos, e a gente vê ali, né, nos versículos que eu mencionei, mas, sobretudo, o que eu queria que vocês fixassem era quem eram os seus discípulos e quem não eram. Então, esse é
conteúdo principal aqui desse trecho que nós estamos analisando de Mateus 6, 20 a 26. É a distinção que Cristo faz de quem eram os seus discípulos e quem não eram os seus discípulos, tá? Ah, e essa aqui é o que nós estamos focando em nosso estudo. Então, nós falamos sobre os pobres, né? Quando a gente nota ali quem eram os discípulos de Cristo. Então, lá em Lucas 6, se você puder abrir lá, você vai ver que a primeira descrição que o Senhor Jesus ele fala a respeito de quem são os seus discípulos é que os seus discípulos eles são pobres, né? Versículo 20 ali, o finalzinho diz: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E aí a gente mencionou que a palavra pobres aqui, né, é realmente pobres, não é como tem lá em Mateus 5 pobres de espírito, né? Então, pobres aqui ele não é um adjetivo da palavra espírito, né? Pobres de espírito, ele não é um adjetivo, mas ele sim está se referindo a pobres no sentido que os seus discípulos, quando fala bem-aventurados vós quem? Os discípulos, a quem ele está falando essa mensagem. Então, bem-aventurado vocês, meus discípulos, que são pobres, né? Porque vosso é o reino, né? E até a gente lembra que o Senhor Jesus ora ao Deus Pai e diz, né, que ele revelou as coisas, né, não aos grandes, né, mas aos pobres, né? Não aos grandes da terra, mas aqueles que eram pobres, aqueles que eram pequenos. E o ensinamento radical de Cristo aqui é que ao invés de acumular fortunas pessoais para si, os discípulos deveriam se empobrecer para que outros pudessem ser enriquecidos espiritualmente. Então a gente mencionou que nós, como discípulos de Cristo, apesar de que Deus pode nos dar riquezas e tudo mais, mas a nossa visão diante da vida deve ser de utilizar as riquezas em prol do reino e da glória de Deus. E não viver para nós mesmos, né? Eu recebi de Deus aqui, olha, então vou aproveitar tudo para poder curtir como eu quero, né? Porque Deus me deu, né? Não, ele te deu para que você possa usar para a obra dele, para o serviço dele, para a glória dele. E obviamente, claro, eu não estou dizendo que, pastor, então eu comprar uma casa não é para a glória de Deus, eu comprar um carro, eu ter coisas na minha vida não é para a glória de Deus, não, não é isso. Mas a questão é a utilização. Você pode comprar uma casa e aquela casa fica ali e você não servir ao reino de Deus com ela. Você pode comprar um carro e esse carro não servir o reino de Deus. Então a questão não é essa, né? Não é, a gente não tá falando nesse sentido. A gente está falando de você ser pobre na sua visão de empobrecer, de usar o que você tem para o reino de Deus sem acumular para si, né? Então a gente mencionou isso, eu estou rapidamente só apontando aqui. A ideia aqui não é utilizar a ideia é não utilizar esta vida como um meio de acumular posses, mas de fazer a sua vontade, que consiste em anunciar o evangelho com as nossas posses, né? Então, essa é a ideia quando Cristo fala bem-aventurados vós, os pobres, né? E chama os seus discípulos para essa condição de pobreza. Não utilizar esta vida como um meio de acumular posses, mas fazer a vontade, que consiste em anunciar o evangelho com as nossas posses. O McDonald até cita, né, que se o discípulo tivesse sido ricos, né, eles poderiam ter atraído inúmeros seguidores, cujo objetivo teria sido melhorar financeiramente, né, e as pessoas, ele diz, né, são capazes de professar uma religião para obter um prato de arroz, mas sua maior necessidade é o arrependimento perante Deus e a fé genuína em Jesus Cristo. Então, a visão aqui também é que se a gente podia pensar, né? Seria fácil se Deus abençoasse todos os filhos dele com riquezas. Por quê? Porque assim a gente conseguiria pregar o evangelho melhor, a gente poderia investir mais na obra missionária, né? Ou não, né? Porque vai que os missionários também tivessem muito dinheiro, né? Então não precisaria. Só que essa visão pode ser interessante a gente pensar dessa maneira, mas o nosso coração é enganoso. E com toda certeza a gente iria usar esse dinheiro para outras coisas e não para os fins corretos, ou a utilidade dele seria muito mais para aquilo que a gente quer do que para a obra de Deus. E por isso que muitas vezes a obra de Deus vamos dizer assim, ela é de grão em grão. E ela é com pessoas que têm pouco e que contribuem com seu pouco, mas que Deus multiplica.
Por quê? Para que a gente possa depender do Senhor. E nessa dependência a gente possa fazer exatamente a vontade dele, que não é encher igreja, né? Não é comprar pessoas com o dinheiro, como o McDonald's diz aqui, né? Não é, usar o nosso dinheiro como um meio de trazer pessoas, mas a gente traz as pessoas para a igreja pela vultuosidade, pela beleza das coisas que a gente pode fazer com programas, com tantas coisas mais, e deixar a fé de lado, o arrependimento de lado, deixar a mensagem de salvação de lado, que talvez é o que muitas igrejas por aí fazem. São igrejas ricas, têm tudo, mas não pregam a verdade. São megatemplos, talvez nem o espaço da nossa igreja ali em Marechal, aqui em Marechal, ainda é pequeno para o templo que eles têm lá. Mas utilizam todos os recursos possíveis, mas não pregam a verdade do Evangelho. Então, de alguma maneira, Deus também ele nos coloca numa condição mais sem recursos, para que a gente possa confiar nele, depender dele e fazer a sua obra da maneira correta. E a gente mencionou também que a pobreza na obra cristã mantém os homens dependentes do Senhor, como eu falei, e confiantes de que ele pagará tudo o que pedir. E ela nos faz olhar para o pó da nossa vida e reconhecer que tudo provém de Deus e não pela exclusividade da nossa força física ou da sabedoria da nossa mente. E por último, né, a gente mencionou que apesar de, né, o Senhor falar sobre pobreza, bem-aventurados os pobres e tudo mais, vós os pobres, os discípulos, a gente nota que isso foi uma verdade dentre os apóstolos do Senhor. Muitos deles, eu acho que, claro, todos, né, foram pobres, morreram de formas terríveis até, homens que não para o mundo, né, morreram como um qualquer, como mendigos, né? Anunciavam, pregavam a verdade do evangelho, mas não tinham dinheiro, não tinham posse, não tinham nada, e no fim tiveram mortes trágicas, mas que para o Senhor redundou em grande glória. Mas nós temos discípulos ricos, mas que tinham essa visão de empobrecimento para servir a Deus. Que eram ricos, que tinham posses, que a gente até mencionou, mas que destinavam os seus recursos e utilizavam aquilo que tinham, os seus bens, para o serviço e para o reino de Deus. E é isso que é o que a gente está falando, é se empobrecer, né? Para que eu possa ganhar pessoas, para que pessoas possam chegar à verdade. E a gente mencionou, né, as discípulas ricas de Jesus em Lucas 8, 1 a 3, que ajudavam o Senhor com ofertas, ajudavam o ministério do próprio Senhor Jesus, né? E a gente pode pensar, né? Mas como, né? Cristo, o Senhor de toda a glória, o Deus da prata, o Deus do ouro, tinha tudo que ele. O mundo, na verdade, assim, ele não é só o dono das coisas, mas ele é o dono das pessoas, né? Ele não tem só riquezas, mas ele tem todo o poder. E ele veio a este mundo e se sujeitou à condição de pessoas ajudarem o ministério dele. Isso é incrível a gente poder pensar, né? Mas tudo isso é Cristo nos dando o exemplo de como nós devemos fazer, né? Então, até o próprio dono do universo veio a este mundo e precisou que pessoas pudessem ajudar ele para poder continuar a pregação do evangelho, né? Para que ele tivesse comida, tanto que até em Cristo e os 12 apóstolos, né? Um dos 12 era o quê? O tesoureiro, né? Que era até Judas, né? Ah, e ele mantinha uma bolsa ali com dinheiro. E esse dinheiro vinha de onde? Exatamente vinham dessas ofertas que as pessoas davam, né? Então, olha como nosso Senhor, né? Porque Cristo podia fazer o quê, né? Como talvez ele fez com peixe, né? E ali, claro, numa expressão de milagre, né? É, pega ali um peixe, Pedro, né? Pega, tira da boca do peixe ali, ó. Mil moedas aí, a gente não precisa mais de nada, né? Tem 1.000 denários aí, dá para mil dias. Aí a gente, né? Mas ele não fez isso. Ele exatamente foi servido por pessoas que ele próprio servia, né? Então a gente aprende até nisso aqui. E Zaqueu, né? A gente pode pensar em Zaqueu, um camarada rico, né? Também ladrão até, quando se aproxima de Cristo, muda essa realidade da sua vida. Lá em Lucas 19,
1 e 8 e 9, e a gente percebe que quando ele foi salvo em Cristo, o que que ele fez, né? Só assim, eu devolvo tudo que eu roubei, né? Até 4 vezes mais, né? E agora serve a Deus com as suas riquezas, né? Depois nós temos José de Arimateia, Mateus 27, 57 a 58, que ele é um homem rico também e dá a sepultura, né? Ele tinha uma sepultura nova e dá a sepultura para poder enterrar o corpo de Cristo ali. E depois Cornélio, né, que era um homem de poder, um centurião romano, em Atos 10, 1 a 2, mas ele era generoso e dava esmolas e abençoava as pessoas. E com toda certeza um homem rico, mas que foi salvo pelo Senhor, não deixou de poder ser um centurião romano, mas agora, como um centurião romano, servia a Deus e na sua posição, no seu destaque, também com as suas riquezas. E Lídia, né, que foi a primeira é, a cristã salva na Europa, em Atos 16, 14 e 15, ela que era uma empreendedora, uma vendedora de púrpura, né? Ah, e era próspera e hospedou na sua casa o Paulo e toda a comitiva missionária e por um bom tempo serviu, colocou na sua casa, colocou a sua casa à disposição para o serviço da glória de Deus. Ou seja, todas essas pessoas, como o Filemão também, que tem o seu servo, o Onésimo, eles têm uma briga, mas Paulo ali intervém e, e une os dois de volta. E agora, e na casa de Filemão, se a gente nota ali, tinha uma igreja funcionando ali na casa de Filemão também, talvez porque ele tinha posses e tendo posses ele podia abrigar um espaço maior na sua casa para receber as pessoas, os irmãos ali e poderem continuar a obra do Senhor. Então a gente nota que todos esses aqui, de certa maneira, empobreceram aquilo que tinha, não usaram para si, não olharam as riquezas só para si, mas colocaram à disposição do reino. Obviamente, o que que eu estou dizendo aqui? Eu não estou dizendo que você deve pegar tudo que tem e vender, dar aos pobres, né? Se bem que Cristo fala sobre isso, mas quando Cristo fala ali, ele está falando num contexto com o jovem rico, porque ele conhecia o coração daquele jovem rico e estava o provando, o testando, né? Então, mas se Deus tem te chamado para isso, não sei, né? Se você quer vender tudo, dar aos pobres e ir para o ministério, servir a Ele assim, tudo bem, cada um. Mas eu acho que aquilo que Deus tem nos dado, e que ninguém aqui é rico ao ponto de dizer assim, olha, pastor, eu sou tão rico aqui que eu vou dar 90% do meu ganho e só vou ficar com 10 aqui, né? Como até a gente conhece, né, as histórias por aí de empresários que fazem isso, né, cristãos. É, mas não é isso, não é isso. Deus, ele quer que você, claro, tenha a sua condição, viva relativamente com aquilo que é básico, mas que você não tenha essa visão luxuosa da vida, né? De ter tudo que você quer, de viver em prol daqui, mas de você realmente ter essa visão de pobre, empobrecido para ganhar, para ser rico espiritualmente, levando pessoas a Cristo, né? Então é essa visão que a gente tem que ter, né? Servindo a obra do Senhor. E aí, continuando, eu coloquei um ali, mas é dois, tá? Há uma outra característica dos discípulos, que está no verso 21, que é a carência, né? Os discípulos de Cristo são carentes. Quando é dito ali, bem-aventurados vós, os que tendes fome, porque sereis fartos. Eu até falei que aqui a ideia aqui da passagem não é dizer que bem-aventurados os famintos, né? Aqueles que têm fome, aqueles que são glutões. Não é isso que o Senhor está falando, né? Que a gente poderia talvez imaginar isso, né? Bem-aventurados agora os que têm fome, né? Talvez aqueles que são famintos, querem comer muito. Não, não é isso que o Senhor está falando. Mas quando nós falamos de comida e que tens fome, nós estamos nos referindo a pessoas que são carentes, que são necessitadas, certo? Porque sereis fartos. Mas vamos entender melhor o que que significa essa expressão que Cristo quer nos dizer aqui. A palavra fome aqui é exatamente a palavra fome, no sentido literal, né? Não é fome e sede de justiça, como está lá em Mateus 5, mas aqui só fome porque contrasta com aquilo que depois ele vai falar ali no versículo 25, né? O ai que ele vai pronunciar no versículo 25 sobre os fartos. Então, é semelhante à palavra pobre no versículo 20b. Também
a gente nota essa ligação ali com os versos seguintes ali, que a gente falou dos ais. E, ah, e essa palavra fome também ela não é um adjetivo, né? Como a gente mencionou, não é fome e sede de justiça, né? Então não é isso, mas é fome mesmo. E o ensinamento que o Senhor quer nos passar aqui, então, é que durante a jornada, ele quer nos ensinar que durante a jornada, como discípulos dele, podemos chegar ao ponto de passar carestia, ou seja, de passar escassez ou falta de recursos, e até mesmo passar fome ocasionalmente. Porém, Jesus prometeu que ainda assim seríamos bem-aventurados, pois ele lhes providenciaria suas necessidades, ou seja, daria aos seus discípulos a providência às suas necessidades, ou seja, dando aquilo que era básico portanto, a plena satisfação. Por isso, os seus discípulos, eles precisam então estar preparados para estes momentos, né? E aí você pode falar, poxa, mas eu li lá no Salmo 23 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Obviamente, nada faltará, mas o nada faltará não quer dizer que sempre vai ter. Pode ser que, por algum motivo, chegue à escassez. Pode ser que até a gente venha a ter fome. Mas a questão é que Deus vai providenciar. Por isso que é nada me faltará. Ele providenciará. Pode ser que a gente chegue ao ponto de não ter nada e Deus providenciar, né? Pela promessa que ele nos dá. E, e a gente pode ver que isso, biblicamente, é verdade, certo? A gente nota essa verdade acontecendo na palavra de Deus e com Cristo e os discípulos, né? O Senhor, ele está junto com seus discípulos, chama aqui, ele vai lá, olha, bem-aventurados que têm fome, tá? E aí depois, mais para frente, vai acontecer um fato em que os seus discípulos vão ter fome. E ele vai estar junto com os seus discípulos. E é interessante que é Marcos 2, 23 a 26. Vamos lá para Marcos 2. Marcos 2, 23 a 26. Quando nós lemos assim: aqueles estão, Cristo está no seu ministério, ele está andando, percorrendo, pregando a palavra de Deus, né? Ah, se você nota mais ali no capítulo 1 e 2 de Marcos, o início, você vê que ele está pregando, falando, e aí acontece que ora, versículo 23 de Marcos 2. Aconteceu atravessar Jesus em um dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca leste o que Davi fez? Quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Versículo 26. Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E aqui é interessante, né, que a gente não sabe. Não sei se a gente poderia falar isso, dizer isso, mas talvez o que aconteceu com Davi e com os companheiros de Davi quando fugiam de Saul, talvez apontasse para o que iria acontecer com Cristo e com seus discípulos, né? E aqui o Cristo ele vai citar o episódio que está em 1 Samuel 21, né? 1 Samuel 21, de 1 a 6. Eu não vou lá naquele texto, mas você tem, depois você pode conferir. Mas o que que esse texto diz? Esse texto diz em que quando Davi ele estava fugindo de Saul, juntamente com os demais companheiros dele ali que estavam do lado dele, ele sentiu fome e ele não tinha nada para poder comer, né? E ele poderia ser pego se ele saísse, né? E talvez ali as pessoas vendo que eram o Davi podiam o denunciar para Saul, alguma coisa assim. E ele vai até o tabernáculo, né? E ele vai então pedir para o sacerdote providenciar alguma coisa de comer para ele. Obviamente, quando Davi ele vai lá, né, talvez ele está imaginando que
talvez ele iria comer alguma coisa que não era sagrada, né, dentro ali do contexto do tabernáculo. Mas o sacerdote tem os pães da proposição. E esses pães, eles já tinham sido trocados porque a troca era diária. Então eles pegaram os pães de um dia e trocaram por outros pães novos. E aqueles pães que foram do dia anterior, o sacerdote pegou e deu para Davi comer. E Davi comeu. E aqui Cristo utiliza, né, essa mesma cena para dizer para aqueles fariseus ali que isso não era ilícito. Por quê? Porque era a providência de Deus. Sabe por quê? Porque quem oferece os pães para Davi comer é o próprio sacerdote, porque sabia que Davi estava fazendo a vontade de Deus, que na verdade Saul já tinha se desviado totalmente o seu coração do Senhor, e estava perseguindo o servo de Deus escolhido, que era Davi. E Davi estava numa fuga para poder não ser morto por Saul. E ali o sacerdote enxerga como uma providência de Deus. E mesmo que aqueles pães só podiam ser consumidos pelos sacerdotes, numa necessidade extrema, Deus usou o sacerdote como um meio de poder providenciar o alimento para o seu escolhido e alimentar ele e o seu grupo. Então, semelhante aqui, quando Cristo passa pelas searas e os seus discípulos veem as searas, ou seja, vê talvez espigas aqui, não sei se era um milho ou outro tipo de comida, e eles começam ali a comer, é que Cristo está dizendo para eles, olha, isso aqui é a providência de Deus. Por quê? Porque eles estão na obra. Eles estão, o sábado, como vocês estão dizendo ali, que eles estão trabalhando ou estão comendo no sábado, mas estão fazendo isso porque eles estão na obra. Estão servindo ao Senhor. E então eles estão com fome e eles precisam comer. Eles estão necessitados. Aí a pergunta é, talvez Cristo não tinha, ou a equipe talvez não tinha ali dinheiro, né? Se a gente pensar assim, né? Se ele não tinha dinheiro para poder comprar alguma comida em algum lugar, porque tem ocasiões aqui na palavra em que os discípulos foram na cidade comprar comida, mas aqui não tinha. Então possivelmente eles estavam sem dinheiro e viram caminhando ali onde eles estavam passando aquelas espigas e com fome a providência de Deus em suprir a necessidade deles. Então a gente nota isso daqui, né? Cristo está ensinando ali em Mateus, em Lucas 6, 21. Bem-aventurados vós, né? Os que têm de fome, porque sereis fartos. Por quê? Porque Deus haveria de providenciar, haveria de cuidar. Então, nós somos carentes e Deus providencia todas as coisas para os seus servos. O Senhor, ele dá aos seus servos o que é necessário e a gente pode ficar tranquilo, né? Na nossa caminhada cristã de pregar a palavra, de anunciar, muitas vezes de não ter recurso, porque novamente é dito no versículo anterior que os seus discípulos eram pobres, né? Não tinham tantos recursos, então poderiam chegar esse momento de passar necessidade. E se a gente notar na Bíblia, a gente vai ver também Paulo. Paulo ele cita isso. Ele está pregando a palavra, está fazendo a vontade de Deus. E ali, lá em Filipenses 4, 12 e 13, eu vou pedir para alguém ler, por favor. O que Paulo diz ali a respeito das suas necessidades, né? Filipenses 4, 12 a 13. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, talvez esse é o resumo do que Cristo quer nos ensinar, um resumo maior, melhor, um resumo detalhado, né? Do ensino de Cristo aqui em Lucas 6, 21.
é o que Paulo acaba de dizer aqui em Filipenses 4, 12, 13. Olha, eu sei como está humilhado, sei como está honrado. São duas posições. Humilhado aqui é a ideia de alguém que está é, sendo perseguido, né, sendo achincalhado, mas também honrado, porque em certos lugares Paulo ia e tinha uma Lídia lá que abrigava ele na casa e o servia com tudo, né? Como também ele fala, de tudo em todas as circunstâncias, eu tenho experiência. Ou seja, tanto de fartura, ou seja, de comida, olha. Já cheguei em locais e tinha tudo que eu queria, podia comer, mas também passei fome. Eu tive abundância, como também escassez. E no final, a gente conhece o célebre versículo de Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Então, ou seja, a ideia aqui é: se for necessário eu ficar com fome e escasso de necessidades, eu tenho que entender que esse também é o meu chamado como discípulo de Cristo. Porque ele diz: bem-aventurados vós, os que têm fome. Se for possível chegar nesse ponto, e que talvez pode ser uma realidade de muitos irmãos nossos em todo o mundo que estão pregando o evangelho hoje, e talvez não a nossa, mas eu tenho que entender que aquilo ali também é o meu chamado como discípulo. Está dentro do meu chamado como discípulo, muitas vezes padecer necessidades. Mas essas necessidades serão supridas pelo Senhor, né? Como em Romanos 8, 35 a 37. Se a gente olha lá, Romanos 8, Paulo novamente, mais uma vez aqui, né? Ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, né? Fome ou nudez, ou seja, falta de comer ou falta do que vestir, né? Ou perigo ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ou seja, a condição do discípulo, se ele tem abundância ou se ele passa necessidade, não deve ser motivo nenhum dele achar que Cristo o deixou de amá-lo. Ou de que ele não é um vencedor por causa disso, né? Porque como muita gente pensa, né? Aí, ó, você é um crente derrotado. Por quê? Porque você não tem nada, né? Você não tem nada. Você tem que ser um crente vitorioso, porque o crente vitorioso, Deus abençoa, Deus dá tudo. E nem sempre é assim, irmãos. Obviamente que talvez tem dois lados. Tem um lado de que você pode ser muito fiel e, e não ter tantas coisas. Por exemplo, o caso dos apóstolos. Mas pode ser o outro lado. Pode ser que você pegou tudo que Deus te deu, não usou da maneira correta, desperdiçou como o filho pródigo e ficou sem nada, certo? Por conta da sua infidelidade. Pode ser as duas coisas. Cada caso tem que ser examinado, né? Cada caso tem que ser visto. Mas o que o ensinamento quer nos dizer aqui é que até mesmo se chegarmos no ponto de ficarmos com fome e até mesmo sem o que vestir, em perigos, né, em espada, em perseguição, em angústia, seja lá o que for, ainda assim somos mais que vencedores. Por quê? Porque Cristo nos amou e nos deu a maior de todas as bênçãos que a gente poderia ter, que é a vida eterna, que é estar com Ele para sempre, que é o fato dele nos amar. Então, a gente pode perceber que isso aqui é uma realidade também. A escassez é uma realidade dos discípulos do Senhor. Pode acontecer isso. Mas mesmo assim, isso não vai nos separar do amor de Cristo. Deus não deixou de nos amar, pelo contrário, Ele vai suprir e estamos contentes e alegres por esse fato. Como também esse tipo de carência pode ser visto ali em 1 Coríntios 4, 9 a 16, quando, vamos lá nesses versículos, né? 1 Coríntios 4, 9 a 16, a gente vai finalizar já o nosso tempo aqui. Ah, 1 Coríntios 4, 9 a 16, e 1 Coríntios 4.
9 a 16. Paulo aqui também, mais uma vez, né, falando sobre as suas duras provas, quando ele diz assim no versículo 9: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Nós nobres, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, olha aí, e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, ou seja, trabalhando, né, como ele fazia tendas. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Nós não vos escrevo, perdão, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. E esse trecho, claro, tem muita coisa que a gente poderia abordar nesse texto, mas nota o que Paulo está dizendo, né? Que ele estava na obra, ele estava servindo a Deus, ele estava se afadigando, gerando pessoas em Cristo, ou seja, fazendo com que pessoas conhecessem a Cristo, mas Cristo mesmo assim, mas Deus mesmo assim, não o quê? Não dava a ele as coisas básicas, porque às vezes ele sentia fome, nudez, sede, era esbofeteado. E você fala assim, poxa, mas como que esse evangelho avança, né? O camarada apanha, sofre, não come direito, talvez não tenha o que vestir, mas tá lá pregando, tá lá e Deus está abençoando e pessoas são salvas. É porque esse é o chamado do discípulo, nós somos chamados a ser carentes, né? Se temos alguma coisa e se tudo que nós temos à nossa volta a gente utiliza para o reino de Deus, talvez nós temos muito mais do que Paulo, mas com toda certeza a gente faz muito menos do que ele fez. E essa é uma realidade, né, da diferença da igreja daquela época e da nossa igreja hoje. É que nós temos muito mais coisas, nós temos muito mais recursos, nós temos muito mais tecnologia, nós temos muito mais conforto, mas nós não temos tanta fé como eles tinham naquela época. E esse é um aprendizado, irmãos, né? Que a gente leva para si, né? Não, eu não quero que a gente saia daqui pensando assim, puxa, caramba, o que que eu tenho que fazer agora, né? Eu tenho que fazer que nem Paulo, assim, né? E dar tudo e... Não, não é isso. Mas a gente ser sábio com o que Deus nos deu. Ser sábio. Porque nós temos grandes oportunidades. Mas a gente não sabe usar essas oportunidades porque o nosso coração está distante do Senhor. E estando distante do Senhor, estando distante da palavra dele, da comunhão plena e íntima com ele, de uma vida santa, realmente a gente não consegue fazer muito, a gente não consegue produzir. Deus pode dar um cofre cheio de dinheiro em nossa mão, mas se a gente está longe de Deus, a gente não consegue usar nem um centavo para a glória dele. E é isso que a gente tem que observar aqui, né? E pensar. E refletir que muitas vezes a nossa carência não é nem pela nossa fidelidade, mas é pela nossa infidelidade. A gente precisa ser corrigido nisso também, né? MacDonald, para poder finalizar, diz que os discípulos não foram chamados para serem gourmet, experimentando comidas finas e se deleitando com iguarias. Pelo contrário, eles deveriam viver de forma econômica, aproveitando seus recursos na difusão do evangelho. Ou seja, se for preciso, né, eu devo estar preparado para passar por necessidades extremas e muitas vezes, ou talvez, a me contentar com o básico. Porque 1 Timóteo 6, 7 e 8 vai nos dizer, né, que porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes.
Então, até acho que bate um pouco com a mensagem que a gente teve no domingo sobre gratidão, né? Então, irmãos, o nosso chamado é também um chamado à carência, né? A sermos carentes, mas saber que somos bem-aventurados pelo fato de que o Senhor nos farta, o Senhor nos alimenta, o Senhor supre, o Senhor, ele cuida para que não fiquemos numa condição totalmente é, desprezível ao ponto de não termos nada para comer ou viver ou sobreviver. Ele sempre supre. Eu digo isso porque a gente pode ver nas histórias do seminário, eu vou fechar com isso, a gente via é, testemunhos, né, de seminaristas e até de pastores também, que não tinham nada para comer em casa, né? Até um pastor contou um relato certa vez que ele, quando ele era seminarista, ele só tinha um arroz para poder comer em casa. Naquele almoço, né, que eles iriam comer, eles só tinham arroz. E eles sentaram na mesa, cada um colocou o seu prato, colocou arroz, sentaram e deram graças a Deus. E logo depois, e aí até os filhos desse pastor olharam para o prato de arroz e falaram assim: pai, só tem arroz. E ele disse: é o que nós temos, filhos, né? Mas graças a Deus, porque temos isso. Eles oraram a Deus. E enquanto que eles estavam comendo arroz, né, alguém bateu na porta, isso lá no seminário. Alguém bateu na porta e trouxe uma cesta com comida, com mistura, com tantas outras coisas que eles precisavam. Então, assim, pode chegar nesse ponto, mas mesmo assim Deus supre. Pode chegar nesse ponto, mas mesmo assim Deus cuida. Por quê? Porque esse é o nosso chamado. Nós somos chamados à pobreza e à carência, né? Muitas vezes, se for preciso. Mas Deus ainda assim vai ser glorificado ah, em todas as situações, em todos os momentos que a gente passar. Amém?